Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Pois é, vamos agora falar de um assunto muito importante e pertinente, afinal, tem aquele ditado, né, que a saúde começa pela boca. E é justamente com um especialista que nós vamos falar sobre esse assunto. Eu vou conversar agora com o Dr. Lucas Prieto, ele que é especialista, mestre em ortodontia e referência no tratamento com ortodontia, estética e também alinhadores. Muito bom dia, Dr. Lucas, satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigado aí, bom dia a todos. Dr. Lucas, vamos então começar falando sobre um assunto, um método, né, que vem ganhando bastante destaque nos últimos anos, que é o Invisalign, né? Fala um pouquinho pra gente, como que o senhor define esse método que vem fazendo hoje um grande sucesso nas clínicas de odontologia? A gente fala que é o método definitivo, digamos, né? O que a gente tem de mais moderno atualmente para a correção ortodôntica seria o tratamento com alinhadores, né? E a Invisalign é a empresa primeira, né? A primeira que criou a tecnologia, já faz algum tempo, as pessoas acham que é algo muito recente, mas a Invisalign surgiu nos anos 90, no final dos anos 90, né? E veio se evoluindo desde então até a ampla, né, divulgação e a adoção pelos ortodontistas, né, desse formato de tratamento, né? Porque ele traz várias vantagens que nós vamos conversar um pouquinho durante a entrevista, mas já faz muito tempo que ela vem sendo adotada. A partir do momento que os ortodontistas começaram a confiar no produto, ela é amplamente divulgada e a gente acredita sim que seja aí o futuro, que em talvez um curto tempo aí o aparelho ortodôntico convencional comece a se tornar obsoleto. Então, justamente sobre isso, era essa a minha próxima pergunta, né? O que diferencia, né, esse método com aqueles aparelhos ortodônticos tradicionais? Qual que é o principal diferencial dele? Bom, nós podemos abordar algumas vantagens, né? Nós falamos, obviamente, da parte estética, né? Então, o alinhador ele é removível, né? Então, o paciente, primeiro que ele tem um visual transparente, então praticamente não se percebe que está se usando o aparelho. Atualmente, as pessoas, o paciente adulto, o paciente que lida muito com a imagem, ele tem aquele receio, né, de mostrar o aparelho, parece que é um sorriso um pouco adolescente, algo que remete a um período de infância. Então, esse paciente está mais apto a receber esse tipo de tratamento. Nós temos a questão da higienização, que quem já usou o aparelho sabe da dificuldade, você tem que se esforçar um pouco mais, tem que se dispor um pouco mais, né, tem que, às vezes, adquirir alguns equipamentos especiais para essa higienização. Então, o fato de você poder remover o aparelho, higienizar seus dentes e devolver o aparelho para a boca é uma grande vantagem. Nós temos também um amplo leque de pessoas que buscam esse tipo de tratamento porque lidam com esporte. Então, o aparelho convencional ele é muito comum ele ocasionar lesões, né? Por causa de contato de bola, lutas marciais. Então, ele entra também como uma opção de correção ortodôntica para esse perfil de paciente, né? E a gente fala também, como o Invisalign ele é um aparelho que a gente pode estar fazendo uma programação, todo o planejamento dele é feito previamente. Então, é feito um escaneamento digital, toda a programação, todo o planejamento é feito digitalmente, com o software da Invisalign, né, com o ortodontista, obviamente, que seja apto para isso. Então, a gente faz todo esse planejamento prévio. Então, é possível você já criar um plano de tratamento para um paciente onde ele faça menos visitas ao ortodontista. Isso é de muita vantagem, porque ninguém tem tempo para nada hoje, né? Então, você tem que se dispor para ir todo mês no dentista, né? Então, a gente tem muito, inclusive eu estou vendo aqui que a gente está falando com várias cidades do interior, nós temos muitos pacientes do interior, porque é possível você tratar, entre aspas, à distância o paciente, né? Você acompanha, vê muito menos ele. Então, o paciente vem a cada 2 meses, às vezes até a cada 3 meses. Isso sendo muito bem diagnosticado e planejado, é possível você lidar com esse paciente, né? Também não tem aquela questão da emergência. O aparelho convencional, às vezes, tá comendo ali um torresminho no final de semana, quebra uma peça, né? Tá aquele fiozinho espetando. Então, esse desgaste do tratamento convencional, ele é deixado de lado. Mas a gente falou muitas vantagens aqui, mas a gente não falou de desvantagem, porque tem desvantagem também, né? Sim. Qual que seria a desvantagem principal que a gente sempre aborda? A colaboração do paciente. Então, por se tratar de um dispositivo móvel, será que eu consigo mostrar aqui? Sim, com certeza. Então, ele é removível, né?
Para quem está assistindo agora a nossa transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube, esse é um produto, esse é o Invisalign, esse novo método, né, para você poder corrigir a sua carga dentária. É um aparelho, como que se pronuncia, doutor? A gente fala alinhador, né, para esse tipo de tratamento. E assim, obviamente que as pessoas olham e falam assim, isso aqui às vezes vai corrigir meu dente, mas não é um aparelho, não é uma placa, né, não é um alinhador, é uma sequência de placas, né? Isso tudo é feito digitalmente, né? E depois são impressos, né? Uma sequência de placas que vão completar essa movimentação. De acordo com a carga dentária de cada paciente, é um padrão, exatamente, né? Exatamente, cada paciente é feito especificamente para cada paciente, né? E ele vai trocando essas placas, ele descarta a placa e vai colocando uma que vai fazer um pouco mais de movimentação. Usa um certo tempo, descarta, passa para a próxima, que vai fazer um certo tempo, uma certa movimentação. Então, voltando à parte da desvantagem, seria o paciente que não colabora, que não usaria ela durante todo o tempo. Porque se você não usar, você não vai entregar o mesmo resultado que o aparelho convencional. Então, existe um perfil de paciente, né, que às vezes não é o melhor tratamento, digamos assim, né? Mas a partir do momento que o paciente é um paciente colaborador, né, que está ciente que só assim, né, só com o uso constante do aparelho a gente vai conseguir os resultados, né? Aí sim é o tratamento ideal atualmente. Aí, Dr. Lucas, eu me lembro, meus irmãos todos usaram aparelho, todos, né? Eu não usei aparelho. Mas eu me lembro que o tempo padrão que eles tiveram usando o aparelho, aquele tradicional, aquele de ferrinho, foram 4 anos. E depois de um tempo, os dentes deles começaram a voltar um pouco para frente. Então, eu gostaria de saber, nesse caso do Invisalign, desse novo método, os mesmos riscos de voltar os dentes para frente, é possível com o Invisalign? Sim, assim, a gente não tem dúvida atualmente na ortodontia, né? Isso já está muito amplamente divulgado, amplamente publicado. A recidiva, ela sempre vai ser possível. Entendi. Então, assim, quanto melhor nós finalizamos um caso, a gente alcança os objetivos ideais, menos recidiva nós temos no caso. Só que sempre existe. Por isso que atualmente, como eu disse, né, já está bem definido isso, a contenção ela não é opcional. Entendi. A gente sempre tem que trabalhar com contenções. Então, finalizar no tratamento ortodôntico, a gente tem que trabalhar ou com um aparelhinho fixo ou um móvel, ou aquele fiozinho colado atrás dos dentes, que as pessoas que estão ouvindo, algum outro deve ter, ou um aparelhinho móvel para usar para dormir, algo assim, né? Para você manter o resultado, tá? Que você conseguiu no tratamento. Além disso, além desse componente de recidiva, existe um componente também do envelhecimento facial. Qual que é o reflexo do envelhecimento facial no paciente, em qualquer pessoa? Você tem reabsorção de osso, principalmente na região da mandíbula, e dente não diminui de tamanho. Então, com o passar do tempo, a gente tem um apinhamento, que é aquele encavalamentozinho dos dentes inferiores principalmente, ele vai aumentando devagarzinho, mas esse é o reflexo do envelhecimento da face, né, na parte dentária. Então, a gente tem que se preocupar com contenções, senão isso vai acontecer para o paciente ou outro. Então, independente do aparelho, independente da mecânica, contenção obrigatória. E no caso, qual é o tempo médio? Varia também de cada paciente? Varia de cada paciente. Quando a gente fala em tratamentos, vamos comparar, tem pessoas que me perguntam, os pacientes às vezes já falam, doutor, eu quero usar o que for mais rápido, eu quero um tratamento rápido. Então, assim, eu não posso falar que o Invisalign é sempre mais rápido, porque não é. Tá? Tem casos que a mecânica favorece. Na verdade, a maioria dos casos a gente trabalha um pouquinho mais rápido com o Invisalign, sim, tá? Mas não são todos os casos. Então depende muito do caso, depende da mecânica, depende da idade. Então, assim, o aparelho ele vai ser essa parte do tempo de tratamento, talvez ela não seja a decisão, o ponto mais importante para se tomar essa decisão, né? A gente tem que pensar em todas esse amplo gama de vantagens que eu falei, mas alguns casos a gente realmente trabalha mais rápido com o Invisalign, principalmente em retratamentos, né? Voltando a esse assunto de retratamentos, é muito comum atualmente, né? A gente teve aí uma dispersão muito grande, né, de clínicas odontológicas, de profissionais sendo alcançando o mercado em amplo número, né? Então eu falo da experiência da nossa clínica, né? Nossa clínica vai completar 40 anos esse ano, então a gente já trabalha muito tempo com ortodontia, com outros tratamentos também. Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso aqui em outras oportunidades, mas atualmente a gente fez o cálculo de 2024, 84% dos nossos pacientes são retratamentos. São pacientes que já passaram por tratamentos anteriores e o caso não alcançou o resultado esperado
Ou é um caso desse que você citou, o paciente às vezes não usou a contenção, o caso acabou recidivando. Ou, infelizmente, algumas vezes, acontece do paciente estar em tratamento e não estar satisfeito com o andamento do caso. Então, esse é o público que a gente recebe atualmente, né? Então, a gente tem que lidar com esse público e, normalmente, felizmente, aí sim, esse público que já passou por tratamentos ortodônticos, que o caso já está, entre aspas, andando, o Invisalign ele entra como uma opção muito mais rápida, aí se for comparar com a ortodontia convencional. Porque a gente já pulou uma etapa, que é a etapa de alinhamento e nivelamento dos dentes, então aí sim você já consegue passar direto para a etapa principal, então você ganha tempo quando você opta por esse tipo de tratamento. Dr. Lucas, quais são os maiores equívocos, né, ou até mesmo mitos que as pessoas costumam ter em relação ao uso desses alinhadores? Olha, a limitação é uma coisa um pouco visual, né? Uma coisa relativamente nova. Sempre que a gente tem uma nova tecnologia, existe aí um tempo para as pessoas se adequarem, acostumarem e aceitarem aquilo como algo possível. Então, atualmente, a gente sabe que tudo está evoluindo muito rápido. E se a gente não acompanhar, né, a gente acaba ficando para trás. Então, as pessoas que vão adotando essas tecnologias com mais facilidade, elas vão estar na frente, né? Então, o Invisalign ele não envolve só a parte, é um alinhador, é removível, então é melhor. Existe toda uma tecnologia por trás. Então, nós falamos de escaneamento digital, nós estamos falando de um software de planejamento, nós estamos falando de inteligência artificial para correção, para simular, né, tratamentos. Então, quando eu faço um planejamento, vamos supor que você chega na minha clínica, a gente vai fazer toda uma avaliação, uma anamnese, vamos fazer fotos, vamos fazer o escaneamento digital. E esse escaneamento, esse planejamento, ele é feito de uma forma que o software me permite que eu possa fazer simulações de tratamento. Será que eu quero ir para esse lado? Será que eu quero? Ele vai me mostrar o que vai acontecer com cada mecânica que eu adoto. E eu vou optar com o meu conhecimento, minha experiência, qual seria o ideal para o paciente, né? Visando o que ele busca, né? Porque a gente não pode frisar só o que a gente tem de cartilha, entre aspas, de oclusão. Eu quero esse dente encostando aqui porque esse eu sei que é o resultado ideal a longo prazo. Eu tenho que pensar também na queixa do paciente. Então o paciente, às vezes, ele se queixa do volume do dente, da posição. Às vezes é uma coisa normal, mas ele se incomoda. Às vezes com desvio de linhamento, uma coisa assim que às vezes não está na cartilha. E a gente tem também que buscar esse tipo de tratamento. Também nós estamos falando de estética. Então é o mais importante atualmente para a maioria das pessoas. Então, obviamente, sem você deixar de lado a parte oclusal, que a gente sabe que a longo prazo vai ser muito mais importante, a gente tem que estar atento para esses detalhes, porque cada paciente é um paciente, né? Então cada um tem suas queixas, suas dores. Então a gente tem que estar muito, muito aberto para escutar isso, né? E saber transformar, trazer isso para o paciente. E quando a gente tem quando a gente tem essa tecnologia no nosso consultório, é muito mais fácil você transmitir para o paciente o que a gente pode entregar para ele. Muito mais fácil você mostrar. Antigamente, não sei se você lembra, né? Acho que sim. Usava aquele espelhinho dentário. Você mostrava para o paciente, tem uma cárie aqui. Sim. A gente brinca que é assim, que a gente fala assim, a gente fingia que mostrava, o paciente fingia que via, né? Porque não dá para ver nada naquele espelho. Fala, tá bom, doutor, pode fazer. Então, assim, atualmente não. Atualmente a gente escaneia, mostra numa televisão gigante, olha, tá aqui o detalhe, tal. Então, assim, não tem mais outra opção. É assim ou não é. Não é mais feito daquela maneira. Isso ficou muito rudimentar, entendeu? Então, assim, quem realmente, o ortodontista ou o dentista que não abraçar essas novas tecnologias, ele vai estar entregando um trabalho totalmente obsoleto atualmente. Verdade, inclusive, quando a gente para pensar e olha lá atrás, a gente vê a evolução dos aparelhos, né, dentários, né? A gente se lembra daquele que era conhecido, né, freio de burro, né? Não sei se o senhor se lembra. Isso. Popularmente conhecido como freio de burro. Aí veio esse mais tradicional que nós todos conhecemos e agora, mas claro que em meio a todos esses que surgiram, né, a gente foi vendo outras evoluções também. Eu acredito que a próxima evolução desse atual, que é o Invisalign, eu acho que vai ser que vai dar mais conforto, porque o que a gente nota é que o tempo foi passando e o paciente foi ficando cada vez mais confortável, não é mesmo, Dr. Lucas? Porque ir ao dentista, para alguns pacientes, sempre foi uma coisa muito difícil. Tem gente que tem medo de ir ao dentista, tinha medo de ir ao dentista, né? E hoje a gente vê que a situação vem evoluindo tudo justamente para poder facilitar e dar um certo conforto para a vida daquele paciente. Isso vai de encontro com a exigência do paciente, né? O paciente se tornou mais exigente, ele quer um tratamento melhor, sem ter muitos incômodos, né?
Então é realmente isso. Eu brinco com o paciente que eu falo assim, né? Eu tô acostumado que o dentista não é a profissão mais amada, né? A gente está acostumado por receber esse perfil, paciente com medo, paciente que já... Porque assim, isso é tudo reflexo de um outro tempo, né? Então a gente teve uma odontologia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, aonde ela era muito... doía, extraía, né? Incomodava, já ia para tirar o dente. Então... talvez não era muito adepto a essa questão de anestesia. Então, assim, foi uma coisa muito traumática para muita gente. Então, essa geração antes da minha, ela já é uma geração que já chega, né, com bocas muito mutiladas, muitas ausências dentárias. Então, é difícil você lidar. Você tem que ser um pouco psicólogo também nessa hora, né? Saber conversar com o paciente, deixar ele tranquilo. A gente tem um ambiente na nossa clínica de tranquilidade, com músicas, com televisão no teto, para o paciente ficar assistindo uma televisão enquanto está sendo atendido, né? Então, isso faz muito parte desse acolhimento que a gente prega, porque faz parte atualmente do tratamento. A gente tem que tratar o paciente como um todo. Não basta só eu oferecer o melhor tratamento, eu tenho que fazer com que ele, obviamente, adote aquilo, né? Queira fazer essa transformação, né? Porque a gente sabe que vai mudar muito a vida. Eu estou falando muito do Invisalign, mas, por exemplo, um dos nossos tratamentos mais feitos, digamos assim, na clínica atualmente, é a prótese protocolo, que são aqueles pacientes que já perderam todos os dentes há muito tempo, às vezes, estão usando daquelas dentaduras que não param na boca. A gente coloca lá 4 implantes e coloca uma prótese fixa. Então, assim, o paciente volta a comer normal, a sorrir normal, perde aquela vergonha de sorrir, né, de comer na frente dos outros. Então, assim, é uma mudança de vida tão grande e isso traz uma gratidão muito grande porque a gente sabe a transformação de vida que a gente ocasiona, entendeu? Então, esse tipo de tratamento, eles entram, né, nessa gama, né, de você saber passar isso para o paciente, saber passar quanto a vida dele vai mudar a partir do momento que ele resolver dar esse passo, né, de fazer esse tratamento. Dr. Lucas, agora para quem está no interior de Mato Grosso do Sul, ouvindo o Giro Estadual de Notícias, quer saber um pouquinho mais sobre o Invisalign e também conhecer um pouquinho mais do trabalho dessa clínica odontológica que tem mais de... está fazendo 40 anos, 40 né? anos, isso. 40 agora anos. A gente completa 40 anos. Qual que é o principal meio para poder entrar em contato com vocês? O principal meio é online mesmo, né? Mais fácil. Então pode colocar Prieto e Prieto aí no Google. Você vai aparecer a nossa clínica, vai ter o site, vai ter umas landing pages aí de cada tratamento. Então, especificamente, se você está procurando Invisalign, vai aparecer sobre Invisalign, prótese protocolo vai aparecer protocolo, implantes, odontopediatria. A gente trabalha com todas as especialidades da odontologia. A gente acredita que quando você tem uma clínica multidisciplinar, você consegue atender o paciente, né, com ampla qualidade. Então, a gente tem especialistas em cada área, não é um profissional que faz todos os procedimentos. Então, nós temos o especialista em odontopediatria, o especialista em implante, especialista em prótese. No meu caso, eu sou especialista em ortodontia, especialista em mestre, né? Então, a gente está aí com um amplo grupo de profissionais, já muito tempo no mercado, a gente só trabalha com especialistas. Então, a gente acredita que quando você alcança todas as especialidades, você consegue prover um tratamento melhor, né? Então, para quem é do interior, a gente tem muitos pacientes do interior, normalmente buscam, né, clínicas mais antigas, com mais nome. Então, a gente já está há bastante tempo no mercado, com profissionais, né, bem capacitados. Então, inclusive, nós falamos bastante de Invisalign e você do interior, a gente tem muitos pacientes, porque é possível você tratar, entre aspas, à distância. Então, seja muito bem-vindo quando vier para Campo Grande fazer uma visitinha para a gente lá. Muito bem, eu conversei com o Dr. Lucas Prieto, especialista e mestre em ortodontia e referência no tratamento com ortodontia, estética e também alinhadores. Dr. Lucas, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Mês que vem o senhor está de volta. Estamos sim, eu que agradeço, gente. Até mais, bom dia para vocês. Agora são 8 horas em ponto, eu vou agora para o intervalo comercial e daqui 4